Olá pessoal, tudo bem? Eu recebo várias perguntas a respeito de logbook, como fazer logbook, como apresentar logbook para seleção de empresa aérea e outras coisas assim. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar um pouquinho do meu ponto de vista a respeito de logbook, tá bom? Então pessoal, hoje em dia no Brasil, o logbook de papel perdeu a função, né? Hoje em dia no Brasil vale o logbook digital da ANAC, conforme está lá no RBAC 61. Mas nos outros lugares do mundo isso não funciona assim. O logbook continua valendo, continua sendo importante, e especialmente nos Estados Unidos, quando você começa a procurar emprego em linha aérea e tal, algumas empresas são bastante criteriosas com o que tem no logbook, eles querem ver todos os logbooks desde o início, né? Então, eu recomendo que, se você tem alguma pretensão de sair do Brasil um dia, faça um logbook bem feitinho, com capricho, arrumadinho, que isso vai fazer diferença um dia na sua vida. E se você deixar de fazer em algum momento, reconstruir isso no futuro é muito complicado, às vezes impossível. Então, eu coloquei nesse vídeo algumas regras de como o logbook deve ser feito, baseado no FAA. É muito parecido em qualquer outro lugar, mas eu coloquei regras específicas do FAA. Então, começar com o seguinte: o que é mandatório você colocar no seu logbook? Primeiro, qualquer treinamento que você faz para obter uma licença nova, um rating novo, né, um type rating ou uma classe, ou aquele fly review que é obrigatório a cada 2 anos. E também é obrigatório você ter no seu logbook a experiência necessária para você comprovar que você tem experiência recente, ou seja, 3 pousos e 3 decolagens nos últimos 90 dias, 3 pousos e 3 decolagens nos últimos 90 dias à noite, ou experiência recente IFR, né, que são 6 aproximações, interceptar, manter e fazer órbita nos últimos 6 meses. Tá? Então isso é o mínimo que você precisa logar. Você precisa logar todos os seus voos? Obrigatoriamente, pela regra, não. Mas é uma boa ideia você ter o seu log bem feitinho, constar todos os voos que você fez e tudo isso. Para cada entrada, né, para cada linha do seu logbook, o que você precisa colocar? A data, o tempo total do voo, o local de origem e destino, o tipo da aeronave, o registro da aeronave. Se você usou um safety pilot para fazer voo de instrumento sob capota, né, você tem que colocar lá o nome do safety pilot. Se foi hora solo, hora em comando, hora duplo comando, hora de copiloto, a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Treinamento recebido, se foi em simulador full flight, se foi em Flight Training Device, qual é o registro desse simulador, e se foi dia, noite, condição meteorológica por instrumento real ou simulado, etc. Tá? Basicamente tem que preencher cada coluna corretamente do logbook. Começando pelo aluno de escola que está fazendo curso de PP, por exemplo. Quando que você loga duplo comando? Quando você está recebendo treinamento para essa sua nova licença de PP, ou para uma habilitação nova, né, um rating novo que você ainda não tem. Por exemplo, você está recebendo treinamento de multimotor, se você já tem uma carteira de monomotor. Então, quando você está recebendo treinamento para uma habilitação que você ainda não possui, essa hora que você está voando junto com o instrutor deve ser obrigatoriamente lançada como duplo comando. E aí, lá na seção de observações, né, naquele campo de observações, remarks, lá da sua CIV, do seu logbook, você deve colocar o que você fez naquele voo. Né? Então, eu fiz curva de grande, eu fiz stall, voo com referência por instrumento e tal. E lá o seu instrutor deve colocar o nome dele, assinar, né, e colocar a licença dele e a data de validade da licença. Isso é interessante se você depois quiser usar, por exemplo, horas que você fez em escola do Brasil, você quer levar, por exemplo, os Estados Unidos para tirar o seu PC nos Estados Unidos. Você vai falar com o checador lá, o checador ele vai aceitar as horas que você fez para completar as horas totais lá da licença de PC e do seu voo por instrumento e tudo. Mas tem alguns requisitos específicos de manobras que, se o checador não conseguir identificar aquelas manobras no teu logbook,
ele não vai aceitar aquilo para você fazer o check, você vai ter que acabar repetindo alguns voos para conseguir logar especificamente essas manobras, tá? Então é legal, é interessante, é a maneira americana de fazer, você colocar em cada voo duplo comando o que foi feito naquele voo, escreve no cantinho ali, o instrutor dá um visto lá e coloca o nome dele. Quando que você loga navegação? Por definição do FAR, navegação é qualquer voo que tem uma distância entre origem e destino de mais de 50 milhas náuticas, tá? Então, também quando você está fazendo a tua navegação de PP ou de PC, de 150 milhas ou de 250 milhas, anota ali no cantinho, na seção de observações, qual é a distância daquele voo. Que aí depois, a hora que você for mostrar para o checador, que você for ter que somar e encontrar na tua CIV, no teu logbook, qual é o voo que atende aquele requisito de navegação, tá fácil de você encontrar, tá fácil de você pegar. Tá bom? Quando que você loga hora solo? Tá? Hora solo, alguns logbooks têm uma coluna solo, uma coluna específica para hora solo. Solo, você só pode logar quando você é o único ocupante da aeronave. Tá? Isso, basicamente, é para aluno de PP fazendo hora solo. Você coloca na coluna solo e você coloca na coluna de piloto em comando, né? E aí o próximo item é quando que você loga a hora de piloto em comando. Tem 3 situações que você pode logar a hora de piloto em comando. Se você é o único ocupante da aeronave, obviamente você é o comandante, porque só tem você ali, no caso de aluno solo, mesmo que você não tenha ainda a habilitação para voar aquela aeronave, mas você está voando como aluno solo. Quando você está manipulando os controles da aeronave, de uma aeronave que você tem a habilitação, então um exemplo para essa situação é o seguinte: você checou o seu PP, por exemplo, num Cessna 152, e aí você vai fazer um voo de adaptação para voar um Curisco, para voar um Cessna 172. Você tem habilitação para voar aquela aeronave e você está manobrando os comandos, apesar de você ter ali do seu lado um instrutor te dando adaptação. Nesse caso, você pode logar aquela hora como piloto em comando. E o terceiro caso é quando você é o comandante efetivo de um voo, de um avião, de um voo que precisa de mais de um piloto. Voo de linha aérea, voo de 135, tá? Precisa de mais de um piloto. E você é o comandante, você loga a hora de piloto em comando, tá? Então tem um adendo à regra, o Student Pilot, né, que é o aluno de PP, ele pode logar a hora de piloto em comando quando ele está voando solo, e inclusive tem uma exceção para voo de cheque, né? Que não vem ao caso aqui agora, mas de acordo com a regra americana, o voo de cheque de PP, apesar do aluno não estar sozinho no avião, porque ele está junto com o checador, ele pode logar aquela hora com o piloto em comando. Quando que você pode logar a hora de copiloto? Você pode logar a hora de copiloto se você é qualificado como copiloto naquela aeronave, está ocupando um assento de piloto, né, naquele voo, e aquela aeronave requer mais de um piloto pelo Type Certificate. Você também pode logar essa hora de copiloto se você estiver voando um avião que é homologado para um piloto, ele é single pilot, mas ele está sendo usado numa operação 135. Aí tem uma diferença de regra. Nos Estados Unidos, o operador 135 tem que ter um programa que eles chamam de Programa de Desenvolvimento de Segundo em Comando, para o cara poder logar a hora de copiloto em avião single pilot. O operador 135 tem que ter aquele programa aprovado, senão não pode. Tá? Imagino que tem alguma diferença de regra no Brasil. Piloto em comando under supervision é alguma coisa que me perguntam às vezes também. Quando que você pode logar isso? Basicamente, Pilot in Command under supervision é quando você está em instrução para comando, tá? Em linha aérea, por exemplo. Então você voava de copiloto, você fez o simulador lá, fez o seu curso de comandante, você está fazendo instrução em rota para ser comandante. Então, naquela situação, você pode logar piloto em comando sob supervisão. Para isso, você tem que estar habilitado, né? Você tem que ter terminado o curso lá no simulador, você tem que estar voando com um instrutor e você tem que estar cumprindo um programa de treinamento aprovado para aquela função. E aí, lá no seu logbook,
cada voo o instrutor vai assinar lá que ele está te dando supervisão em rota. Tá? Então tem que colocar lá o nome dele, a assinatura e o número da licença dele. E aí você pode logar então hora de voo de piloto em comando sob supervisão. Quando você está voando em linha aérea, faça o seu logbook e aí você coloca cada linha separadinha, né, um voo por linha. Lá na seção de observações, coloca lá quando você faz voo de check, quando você faz voo de check em rota, quando você está fazendo hora de piloto em comando sob supervisão, etc. e tal. Quando você vai para o simulador lá na linha aérea, fazer o teu inicial ou rechecar, lança lá cada voo de simulador no teu logbook, e aí lá no campo de observações, coloca o que foi aquela sessão. Lá foi o recurrent número 1, o recurrent número 2, foi o loft, para você saber e saber explicar depois em alguma entrevista, eventualmente, o que você estava fazendo, né, em cada parte daquela lá. Alguns países têm umas regras diferentes a respeito de hora de copiloto, quando que loga a hora de copiloto, quando que loga a hora de relief pilot, aí você tem que seguir a hora daquele país. E se possível, né, isso não é obrigatório, não é uma regra, mas quando você trabalha numa empresa em um determinado país e você sai daquela empresa, se possível, pega um carimbo e uma assinatura do Chief Pilot daquela empresa em cada página do logbook que você logou a hora daquela empresa, tá? Isso normalmente é exigido por aí em entrevistas e tudo. E finalmente os endorsements. Os endossos são autorizações dadas por instrutores, né? Ou para você voar solo, ou para você fazer uma navegação solo, ou para você voar um tipo de avião que requer endosso, né? Isso existe no Brasil, para você voar King Air, por exemplo, para você voar alguns outros modelos de avião, você precisa ter um endosso específico dado por um instrutor daquele equipamento. Isso fica no teu logbook, hoje no Brasil fica na CIV digital, mas coloca o endosso lá na tua CIV, pede para o cara assinar lá para você e você vai guardando isso, tá? Para você ter um recorde, para você poder apresentar isso de uma maneira organizada, vamos dizer assim, quando você for fazer uma entrevista, tá bom? E finalmente, pessoal, mantenha o logbook organizado, faz um logbook bonito, compra um logbook, usa uma caneta preferencialmente preta, use sempre a mesma caneta para preencher o logbook, evita rasura. Eu tenho o hábito de fazer os totais, né, de cada página e totalizando o logbook a lápis, porque eu preencho a página inteira a caneta e faço o total a lápis, porque às vezes é fácil você errar na soma e você precisa consertar. Então evita rasura, evita estragar o logbook, cuida dele, porque ele vai te acompanhar a vida inteira e um logbook bem apresentado numa entrevista abre mais uma porta ou ajuda a abrir uma porta para você conseguir o emprego que você quer. Tá bom? É isso aí por hoje. Obrigado, até o próximo vídeo.